No ar o programa Gente que Fala, edição de terça-feira, e nós estamos pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, OTV, a TV da internet, também pelas nossas redes sociais. Vamos fazer um parênteses, eu vou colocar aqui na nossa conversa agora, vou dar uma boa tarde aqui para o doutor Fernando Barbosa Dias, advogado, sócio do escritório Barbosa Dias Advogados. Doutor Fernando, tudo bem? Como estão as coisas? Boa tarde. Olá, boa tarde, Mauro. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos os nossos ouvintes e aos demais participantes do programa. Doutor Fernando, vamos falar sobre o seguinte: a Câmara dos Deputados, ou o presidente da Câmara dos Deputados, desculpe, Arthur Lira, disse ontem que o projeto de lei que busca regulamentar a atividade de plataformas digitais para impedir as chamadas fake news está longe de uma solução e que ainda são necessárias mais conversas e negociações sobre o tema. Estamos falando, claro, do projeto de lei das fake news, projeto muito polêmico. Governo e oposição alegam ainda as mesmas coisas, os argumentos são os mesmos, a gente viu aí na semana passada, saiu da pauta, e pelo andar da carruagem, pelo movimento aí do andor, não vai voltar tão cedo, né? As alegações ainda são as mesmas? Mauro, sim, as alegações me parece que ainda são as mesmas. A oposição realmente está fazendo um trabalho grande contra esse projeto. Também houve as manifestações das plataformas contrárias ao projeto, pedindo mais debates, um amadurecimento maior da sociedade civil em torno do projeto, em torno das questões que estão no projeto. E com certeza a polêmica ainda vai continuar até o momento, até depois da aprovação desse projeto, se ele vier a ser aprovado. Tem questões altamente discutíveis, não estou dizendo se corretas ou não, mas uma delas é a própria criação de um tipo penal que fala da questão que criminaliza a conduta de divulgar desinformação em ambiente em relação a eleições. Tem a questão da agência reguladora. Então, são questões que, para um lado, que hoje se diz protetor da liberdade de expressão, são questões que certamente podem afetar um lado do campo político. Deve ter solução ainda esse ano, mas pô, como ainda esse ano? A gente está em maio, é que as coisas vão acontecendo lá no Congresso Nacional, a gente vê assuntos que são esquecidos porque entram outros na ordem do dia literalmente, né? Na ordem do dia da imprensa, a gente começa a debater outras questões e isso tudo vai ficando para trás. Aí falamos, nossa, mas tem meio ano pela frente ainda, mas tudo é possível, pode não dar tempo, né? Com certeza, Mauro, até porque esses projetos de lei, eles precisam, parece que de um ímpeto, né? A sensação para quem interessa o projeto de que ele vai ser aprovado. Colocar o projeto em pauta, colocar ele para votação e sofrer um revés desse pela rejeição do projeto é um revés sem tamanho para o governo quando ele encampa o projeto, quando ele diz que isso é de interesse dele. E o governo não tem só esse projeto como prioritário, a própria reforma tributária que deve caminhar, o ministro da Fazenda, o presidente do Senado colocaram isso como pautas prioritárias deles, podem talvez, dentro do governo, ter uma realocação de prioridades, uma reorganização de prioridades, e esse projeto eventualmente nem ser colocado para votação nesse ano, apesar da importância dele para a democracia brasileira e mesmo para a importância dele enquanto para a nossa sociedade como um todo. É. Há a possibilidade das alegações se inverterem, o que hoje a oposição alega, o governo passar a alegar e vice-versa? Sabe por que Mauro, dessa pergunta, Fernando? Por é, conta do que está acontecendo em relação à CPI, a implementação lá da CPI dos atos de 8 de janeiro. O que a oposição pensava, já não pensa mais, quem pensa é o governo, e vice-versa. veja, Mauro, eu não sei, eu não sei se isso facilmente aconteceria, mas eu gostaria de trazer um artigo muito interessante escrito pela Renata Cafardo no Estadão no domingo, em que o título é Censura de Livre e Algoritmos. Teve um Hum. deputado do PL de Goiás, o Gustavo Gaia, que diz que esse PL é o PL da censura, tá? E ele debateu nas redes sociais contra o PL. Mas, ao mesmo tempo que ele fez isso, ele advogou, no sentido de
defender a ideia de que o livro, eu receberia As Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, que já foi até traduzido para vários idiomas, não sei se os nossos ouvintes ou os demais participantes já leram esse livro. Ele defendeu a ideia de que esse livro tinha que sair do vestibular das universidades, porque parece que estava na lista de livros de algumas universidades, e no caso da Universidade de Rio Verde de Goiás, e saiu o livro. Sim. Assim, um livro sair de uma lista porque você é contra as ideias que estão, ou o discurso, ou o pensamento que está nele, isso me parece muito mais censura do que um projeto de lei. Então, quando você fala de trocar os papéis, são essas ambiguidades que quem é contra o projeto parece não notar. Sim, no caso aqui do deputado Gustavo Gayer, ou seja, ele entende que regulamentar as redes sociais é censura, mas pedir ali a retirada do livro do vestibular, isso não é o caso, deixa de ser, né? Não, isso não é censura. Essa é a ambiguidade. Hum. Para ele. Sim, sim. E Muito um bem, livro que já doutor. foi traduzido para não sei quantas línguas e já virou filme. Sim, eu receberia as piores notícias dos seus lábios. É uma obra já premiada, né? Não é isso? Sim, é um livro lindo, é bem bonito o livro. Acho que a Ana Paula Yazbek, pela reação dela, já leu o livro. A Cris Frade também, talvez. Não sei se você já leu, é um livro muito bom. É Ganhou o adaptada prêmio Jabuti, se não me engano. Ana Paula, quer falar alguma coisa, né? É que eu acho que essa discussão, às vezes, ela cai para uma coisa muito rasa, né? Assim, eu acho que a gente tem temáticas que são temáticas sensíveis que a gente precisa tocar no antirracismo, no combate à homofobia, ao machismo, e isso tudo, muitas vezes as pessoas elas vão levando para aquele campo que eles chamam de mimimi. Essas temáticas a gente precisa, sim, discutir enormemente isso, porque a gente vive num fosso de desigualdades e que pessoas morrem por causa do machismo. O feminicídio é um crime absurdo que acontece diariamente, né? O racismo e assim vai. E muitas vezes é dito como combate à liberdade de expressão, coisas que são extremamente equivocadas, né? Então, eu acho que a gente precisa muito discutir isso e saber fazer a leitura da literatura. Acho que falta educação, falta escolaridade, né? Uma boa escola para a gente poder... Não precisa gostar dessa literatura, mas você pode ver valor na literatura. A questão é essa, né? Bom, a gente vai se despedir aqui do doutor Fernando Barbosa Dias, advogado, sócio do escritório Barbosa Dias Advogados. Obrigado pela palavra aqui com a gente hoje. Uma boa semana aí para você. A gente volta a se falar na semana que vem. Eu que agradeço, Mauro. Um abraço a todos e fico sempre à disposição para novos convites.